Welcome everybody to our Sejam bem-vindos last e bem-vindos study. todo mundo ao nosso último estudo. Let's begin with a word of prayer. E vamos começar com uma palavra de oração. Dear God, Querido Deus, we thank you for the good day that we had, te agradecemos pelo belo dia que tivemos, for the studies that we had so far, pelos estudos que tivemos até então. and we ask you to be present with us now, E pedimos que estejas presente neste momento, in guiding us through all that we're going to see, nos guiando pelo seguinte momento and helping us to understand e nos ajudando, que nos ajude a entender the times we're living in. o tempo no qual nós vivemos. We ask this in Jesus' name. Isso te pedimos, em nome de Jesus. Amen. Amém. So, just to do a quick recap, Então, apenas para recapitular brevemente. in my first presentation, Na minha primeira apresentação, the last part that we were seeing a última parte que nós vimos was about the 5 main people behind the Project 2025. era sobre as 5 principais pessoas que estão por trás do projeto 2025. We have already seen or talked about Paul Dance. Já falamos sobre Paul Dance, We also talked about Russell Vogt já falamos também sobre Russell Vogt and Kevin Roberts. e também sobre Kevin Roberts. We're now going to continue E agora vamos continuar taking a look at Roger Severino. Vamos olhar para Rogers Severino. Severino. So, Roger Severino is a lawyer Então, Rogers Severino, ele é um advogado and former head of the Office for Civil Rights at the U.S. e ele era o diretor anterior da Secretaria pelos Direitos Civis, The Department of Health and Human Services. o Departamento de Saúde e Serviços Humanitários. In the book Mandate for Leadership, E no livro Mandato para a Liderança, he writes the chapter on the Department of Health and Human Services. ele escreve, é autor do capítulo sobre saúde e serviços humanitários. In Graham's book, No livro dele, in Graham's, Ah, the no. journalist, no livro do Graham, do jornalista, he is described ele é descrito como as an anti-abortion zealot. como um zelota anti-aborto, Who sees the HHS que vê a HHS, which stands for Health and Human Services, que é a sigla para serviços de saúde e serviços humanitários. so he sees this agency Ele enxerga esta secretaria ou essa agência as the agency that directly shapes como a agência que molda diretamente, the lives of more Americans than any other. que molda a vida de mais americanos do que qualquer outra agência. His agenda includes the following. A agenda dele inclui o seguinte: First, ending most access to abortion nationwide. primeiramente, terminar o acesso ao aborto ao máximo possível em todo o território federal. And he wants to do that Ele quer fazer isso by reversing approval of abortion pills, revertendo a aprovação de remédios ou pílulas de aborto. banning telehealth prescriptions, Pardon me? banning telehealth prescriptions, Banindo prescrições por telemedicina,
telehealth prescriptions. Telehealth is the medicine that you can do like online, not in person. And also banning the mailing of those pills. E também banindo o envio pelo correios de tais pílulas. He wants to enforce an old law Ele quer enforçar uma lei antiga called the Comstock Act. que é chamada a Ata de Comstock. Comstock, yes. To block abortion drugs through the mail. Para banir o envio de remédios de aborto através de correios. He also wants to cut federal funds Ele também quer cortar a verba federal to states and institutions that support abortion, para os estados e instituições que apoiam o aborto, including Planned Parenthood. inclusive também o Planned Parenthood, que como chama? Paternidade planejada. So the Planned Parenthood Então, Planned Parenthood is the nation's leading non-profit é a associação sem fins lucrativos que lidera so is the leading provider and advocate for affordable sexual and reproductive health care. Então, é a associação que lidera, né, uma associação sem fins lucrativos que defende a causa em prol do acesso à saúde sexual e reprodutiva. And he also wants to cut the funds Ele também quer cortar a verba for even states para estados that help women travel for abortions. que facilitam o transporte, né, de mulheres que buscam o aborto. He wants to promote Ele quer promover abstinence only a ideia de abstinência só, or sexual risk avoidance ou evitar o risco de sexual in the educational system dentro do sistema educacional. and reduce the support Ele também quer reduzir o esporte for sex education. Pela educação sexual. He also wants to fight against. He wants to redefine sex Ele quer também redefinir sexo in federal civil rights rules nas regras federais to mean only biological sex at birth. para que se refira somente ao sexo biológico no nascimento. And by doing this, E ao fazer isso, he is reversing protections, ele acaba revertendo proteções for LGBTQ para a comunidade LGBTQ and especially transgender people. e especialmente pessoas transgênero. Severino also wants government policy Severino também quer que a política governamental to support a very specific model of the family. que apoie um modelo de família bem específico. A married man and woman Homem e mulher casados with gender-conforming children com crianças gênero conformes preferably Christian. e de preferência cristãs. He supports paying parents, Ele apoia giving money to parents. pais que pagam. No, sorry. Ele He prefere supports- pagar pais, Usually mothers, geralmente mães,
to stay home with children para que possam ficar em casa com as crianças, instead of funding public childcare. ao invés de financiar o sistema de cuidados da criança público, ou creche, não? Through his agenda, E através da agenda dele, he links the health system, ele ele conecta o sistema de saúde, civil rights enforcement, o endosso do movimento de direitos civis and family policy, e as políticas femininas, family, das políticas da família, to a strong conservative Christian moral agenda. para uma agenda forte, cristã e conservadora. So the next one we're seeing is Ken Cuccinelli. A próxima pessoa que vamos observar é Ken Cuccinelli. And he is a former state attorney Ele é promotor de justiça anterior from Virginia, da Virgínia, who served as acting deputy secretary of the U.S. que já serviu como secretário deputado do Departamento do Estado, In the Department of Homeland Security, no Departamento de Segurança Interna. which is the DHS. E a sigla desse departamento é DHS. So this was under Trump's first term. Isso foi sob o primeiro mandato de Trump. So in the book Mandate for Leadership, Então, no livro Mandato para a Liderança, he writes the chapter on DHS. ele escreve o capítulo acerca do Departamento de Segurança Nacional. And his agenda E na agenda dele, focuses on extremely strict immigration enforcement. foca na implementação de políticas estritas de imigração, Including the following: incluindo o seguinte: expanding expedited removal, ele advoga pela remoção. so the expedited removal is when a quick removal. Uma remoção acelerada. So that's a process that allows É um processo que te permite fast deportation deportações rápidas, without a full court hearing. sem uma audiência completa perante uma corte. To many more people inside the U.S. To many more people inside the U.S. Para muito mais pessoas dentro dos Estados Unidos. He also wants to eliminate rules that protect Ele também quer terminar as regras que protegem sensitive locations, locais sensíveis ou importantes, such as schools, hospitals, assim como escolas, hospitais and churches, e igrejas, so immigrant agents para que funcionários, agentes do Departamento de Imigração could make arrests there. possam também fazer detenções lá. So there is a rule that forbids that. Porque existe uma regra que proíbe tal prática. He also wants to end Ele quer também terminar or heavily reduce ou reduzir fortemente legal programs programas legais, like temporary work visas. assim como vistos temporários para trabalho. And also, he wants to restrict students Ele quer também restringir estudantes, and other visas from certain countries. Vistos para estudantes de certos países. He also wants to use active duty military Ele quer também utilizar militares na ativa and the National Guard da Guarda Nacional
in arrest operations at the border. nas operações de detenção na fronteira. Something that presses against Algo que está em contra traditional legal limits os limites legais tradicionais, like the, I'm going to write because this is, como Posse Comitatus Act. o ato que é chamado de posse comitatus. So this act E este ato is from 1878 é de 1878 and it's a US federal law e é uma lei federal estadunidense that generally forbids que proíbe, de uma forma geral, using the federal military que seja usado o Exército Federal as a domestic police force como força policial doméstica, unless the Constitution a menos que a Constituição or Congress ou o Congresso explicitly authorizes it. o autorize de forma explícita. So in simple language, Então, em palavras simples, Cuccinelli represents Coutinho ele representa the hardline immigration side of Project 2025. a linha dura desta política imigratória do projeto 2025. So he focuses on large-scale deportations, Então, o foco dele é nas deportações de grande escala, harsh detention, detenção dura, firme, and strong pressure on states e opressão firme dos estados in the name of national sovereignty and security. em nome da soberania nacional e segurança. And when we talk about Project 2025, Agora, falando em projeto 2025, we need to understand what is the core ideology behind it. precisamos entender qual a ideologia no cerne dela. Different groups inside the coalition Raízes profundas, não? different groups inside the coalition Grupos diferentes dentro da coalizão have slightly different priorities, têm prioridades levemente diferentes, but based on mandate for leadership, mas baseado no mandato para a liderança, we can see several common themes. podemos identificar diversos temas em comum. We see the Christian nationalism. Nós vemos o nacionalismo cristão, They also look for a strong presidential power. também estão se esforçando por um poder presidencial aumentado, forte, Hostility to the administrative state, uma hostilidade para com o Estado administrativo, a very traditional view of family and gender, uma visão muito tradicional de família e gênero, a very strong, not very strong, but law and order and border nationalism, nacionalismo com respeito à lei e ordem nas fronteiras and economic conservatism. e conservadorismo econômico. So in Graham's book, No livro de Graham, he argues that all of this adds up, ele argumenta que tudo isto acaba to a plan acaba se somando para um plano that weakens democratic checks que acaba enfraquecendo os contrapesos democráticos and balances, e os pesos e contrapesos democráticos. and moves the U.S. E acaba movendo os Estados Unidos. towards a more authoritarian style of government, Can you repeat that?
to a more authoritarian style of government. Para um estilo de governo mais autoritário. Even though elections would still happen. Mesmo com what happens? Sorry. Even though elections would still happen. Mesmo com as eleições ainda continuando a existir. Civil rights organizations Organizações de direitos civis say it reflects dizem que isto reflete extreme white Christian nationalist ideology. ideologia cristã de extrema direita e branca. So we already saw that the first mandate for leadership Nós já vimos que o primeiro mandato para a liderança was in Reagan's time. ocorreu durante o mandato de Reagan. So in 1980, E assim, em 1980, the Heritage Foundation published the book. a Fundação Heritage publicou o livro. So Heritage says that Reagan Heritage disse que Reagan used nearly half of those ideas in his first year. usou quase metade dessas ideias no seu primeiro ano de mandato. And they called that period E eles chamam esse período as the Reagan Revolution. de Revolução de Reagan. They saw it as successful. E julgam ela ser bem-sucedida. So the original mandate created a model. Ou seja, esse mandato original, ele acabou servindo como modelo. So outside think tanks Think tanks que estavam por fora could write a detailed policy book poderiam escrever um livro detalhado, né, de políticas before an election antes de uma eleição and then hand it to a new conservative president e poderiam entregá-lo a um novo presidente conservador as a ready-made plan. como um plano já pronto. So Project 2025 E assim, Projeto 2025 copies that model copia este modelo, but applies it to today mas o aplica aos dias de hoje, with even more ambition com ainda mais ambição and a more radical vision. e uma visão ainda mais radical. And one thing that is very important to note E uma coisa que é muito importante a se notar is the effects of this mandate in Reagan's time. são os efeitos deste mandato nos tempos de Reagan. We can see several major effects. Nós podemos observar diversos efeitos. So in Reagan's time, No tempo de Reagan, we had deregulation and tax cuts nós tivemos as desregulações e cortes na política de impostos, especially for higher incomes. especialmente para as pessoas de alta renda. And he also removed many regulations on business. Ele também afrouxou diversas regulamentações no mundo de negócios. This helped produce growth, Isso ajudou a gerir crescimento, but also increased inequality, mas também aumentou a desigualdade and contributed to later financial instability. e contribuiu para uma instabilidade financeira futura. There was also growth of the religious right. Também cresceu a direita religiosa. So the Reagan era Então, a era de Reagan strengthened the alliance between conservative politics and evangelical Christianity.
fortaleceu a aliança de políticos conservadores e evangélicos cristãos, especially around issues like abortion, especialmente tratando-se de assuntos como aborto, school prayer, orações nas escolas and family values. e valores familiares. There was also a shift in foreign policy. Também houve uma mudança na política externa. So Reagan increased military spending, Reagan ele aumentou as despesas para militares and he also took a more confrontational stance against the Soviet Union. e ele também assumiu uma posição mais de confronto para com a União Soviética, Which many conservatives que fez com que muitos conservadores credited as helping to end the Cold War. diziam que tenha ajudado a terminar a Guerra Fria. And also, there was a long-term impact Também houve um impacto a longo prazo on future Republican administrations. sobre governos futuros republicanos. So later presidents like George W. Bush E sendo assim, presidentes futuros como George W. Bush also used heritage-style blueprints usaram plantas como no estilo da Heritage to guide their policies, para guiarem as políticas deles, especially in tax cuts, especialmente com respeito a cortes nos impostos, education reform, reforma educacional and national security. e segurança nacional. So when we compare Reagan's blueprint and Project 2025, Então, quando nós comparamos o plano, a planta de Reagan com o projeto 2025, we can see some similarities. nós podemos observar algumas semelhanças. So they have the same method, Tem o mesmo, same method. usam o mesmo método. So they have a detailed manual Temos um manual detalhado made by the same institutional base, que foi criado pela mesma base institucional, the Heritage Foundation, que seria a Heritage, a Fundação Heritage, and they also had the same belief, e também tem a mesma crença, which is personnel is policy. que seria o pessoal é política. And when they say that, E quando dizem isto, it means that people you hire significa que as pessoas que você contrata will effectively determine, vão afetar, vão determinar, ou vão afetar, determinar what your government or organization actually does. o que uma organização governamental faz no final das contas, Regardless of what is written on paper. independente do que estaria escrito no papel. So in the US politics, Então, nas políticas estadunidenses, especially since the Reagan era, especialmente desde a era de Reagan, this is used to argue that a president isto é utilizado para argumentar que presidentes must appoint loyal, like-minded personnel at every level. precisam ou devem contratar funcionários leais em todos os níveis, If they truly want to change government direction. se realmente quiserem mudar a direção do governo. They also have the same desire Também tem o mesmo desejo to roll back liberal gains. de reverter ganhos liberais. So an example of that is in 1980s, Para dar um exemplo, nos anos 80, the target was the New Deal, o objetivo era
o novo tratado, no New Deal, and Great Society welfare state. e um estado de bem-estar social. Today, the targets include LGBTQ rights, Hoje, os alvos são direitos LGBTQ, abortion rights, direitos sobre aborto, environmental regulations, regulamentações de meio ambiente and diversity programs. e programas de diversidade. But there is one key difference. Mas há uma diferença chave. Project 2025 O projeto 2025 has a more radical constitutional vision. tem uma visão mais radical tratando-se da Constituição. As we saw in the first presentation, Como nós já vimos na primeira apresentação, they kind of see it as the second American Revolution. eles enxergam isso como se fosse a segunda Revolução Americana. And looking at that, E quando você olha para isso, these parallels teaches us some things. esses paralelos nos ensinam algo. The first thing that we can see E a primeira coisa que nós podemos ver is that conservative blueprints é que planos ou plantas conservadoras can be implemented effectively. podem sim ser implementadas de forma eficaz. So these plans actually work. Então, esses planos de fato funcionam. When you have a president who believes in the ideas, Quando temos um presidente que acredita nessas ideias and you have an organized staff ready to execute them, e você tem uma equipe que está preparada para executar aquilo and a detailed playbook, e você tem um roteiro detalhado, the changes happen quickly as mudanças acontecem de forma rápida, through executive orders através de ordens executivas and agency rulemaking. e regras ministeriais, Often without Congress. muitas vezes passando por cima do Congresso, ou sem o Congresso. So we can see that Project 2025 Então nós vemos que o projeto 2025 is not just talk. não é só conversa. And the second lesson that we can see here E a segunda coisa que podemos observar is that the effects persist for decades. é que os efeitos são duradouros para décadas. Once implemented, these changes don't go away. Uma vez implementadas, essas mudanças não vão mais embora. To mention a few examples, Para dar alguns exemplos, environmental regulations cut in the 1980s regulamentações de meio ambiente que foram restringidas nos anos 80 still cause problems today, continuam causando problemas hoje em dia, almost 40 years later. quase 40 anos depois. The financial deregulation in the 1980s A desregulação, I think it's regulamentação, desregulamentação, desregulamentação financeira dos anos 80 contributed to the 2008 crisis. contribuiu para a crise de 2008 And weakened labor protections e proteções de direitos trabalhistas enfraquecidas led to stagnant wages levou a uma estagnação de salários for middle class workers for 45 years. para trabalhadores da classe média durante 45 anos. Another lesson that we can see here, Outra lição que podemos observar aqui is that the benefits flow upward. é que os benefícios aumentam, sobem, Because the middle class loses safety nets. sendo que a classe média acaba perdendo a sua
rede de segurança. In Reagan's era, Durante a era de Reagan, the promise was prosperity for all. a promessa era prosperidade para todo mundo. What happened was the opposite. Mas o que acabou acontecendo era o contrário. The tax cuts benefited the wealthy most. Os cortes nos impostos acabaram beneficiando principalmente os mais ricos. And the fourth lesson that we can see, E a quarta lição que podemos tirar, once reduced, uma vez reduzidas, agencies are hard to rebuild. agências ou pastas são difíceis de serem reconstruídas. It's much easier to destroy than to build. É muito mais fácil destruir do que reconstruir. So, for example, when Reagan cut agency funding, Então, quando Reagan fez cortes no financiamento de agências ou pastas and staff, e funcionários, expertise vanished. a expertise, né, acabou indo embora junto. And when they tried later to rebuild, E quando tentaram reconstruir mais para frente, the experienced people were gone. as pessoas com experiência haviam desaparecidas. Infrastructure had decayed, A infraestrutura havia decaída, não? and institutional knowledge was lost. E o conhecimento institucional havia se perdido. So to rebuild can take years. Então, reconstruir pode levar anos. So what this means for us O que isso significa para nós is that what we're seeing is not hypothetical. O que nós estamos observando não é hipotético. The costs are real and long-lasting, Os custos são reais e são de longa duração. benefits are not equally shared, Benefícios não são divididos de maneira igualitária. prevention would be easier than repair, Prevenção seria muito mais fácil do que o reparo. when one group gains power, many others can lose protection. Quando um grupo ganha poder, muitos outros podem perder a sua proteção. And strong leaders and moral language E líderes fortes e linguajar moralista, are not the same as justice. não são a mesma coisa como justiça. Both Reagan's mandate and Project 2025 Ambos, o mandato de Reagan, como também o projeto 2025, use the language of freedom, family, utilizaram linguajar de liberdade, família and even God's blessing. e também usando a bênção divina. But the journalist Graham, Mas o jornalista Graham, in his book, warns that Project 2025's version of freedom adverte no seu livro que a versão de liberdade de qual fala o projeto 2025 means that people are free to do not what they want, significa que pessoas são livres a fazer não o que querem, but what they ought. mas o que devem fazer. Quoting Kevin Roberts in his foreword on mandate, Então, citando Kevin Roberts no seu prefácio do mandato, livro, Graham says the following. Graham diz o seguinte: It's quote number 8 for the translators. Our Constitution grants each of us the liberty to do not what we want, but what we ought. Isso é 8? Number 8, yes. Maybe. There. I'm sorry, I'm a little lost. Quote number 8. O que torna essas 4 promessas?
So it starts with our Constitution grants. I sent you on WhatsApp. Ah, tá. Acho que deu o número errado aqui. Nossa Constituição concede a cada um de nós a liberdade de fazer não o que queremos, mas o que devemos. This is Robert's writing. Isso é Roberts que escreve. Where the Constitution's promises of freedom end, Onde terminam as promessas de liberdade da Constituição, Project 2025 calls for enforcing a set of obligations. o projeto 2025 exige o cumprimento de um conjunto de obrigações. To traditional gender norms, As normas tradicionais de gênero, with a muscular machismo com um machismo vigoroso and a demure femininity, e uma feminilidade recatada, and nothing in between. sem nada entre os dois extremos. To orthodox sexual norms, As normas sexuais ortodoxas into inherited racial inequality. e a desigualdade racial herdada. So now we're going to look at the moment we are. E agora vamos olhar para o momento no qual nós nos encontramos. So how much of Project 2025's agenda has been fulfilled so far? Então, quanto dessa agenda do projeto 2025 já se cumpriu ou já foi cumprida? So during the 2024 campaign, Durante a campanha eleitoral de 2024, Trump said several times that he had nothing to do with it. Trump disse repetidas vezes que ele não tinha nada a ver com isto And that he didn't even want to read it. e que ele nem sequer estava querendo ler. However, Entretanto, once he returned to the White House in January 2025, uma vez de volta na Casa Branca em janeiro de 2025, many of his early executive orders and decisions muitas das suas primeiras ordens executivas e decisões lined up very closely with the recommendations in Mandate for Leadership. se alinharam estreitamente com as recomendações dadas no livro Mandado pela Liderança. So political reporters and researchers E sendo assim, pesquisadores políticos e jornalistas compared his first year actions with the Project 2025 document. compararam as suas ações do seu primeiro ano com o projeto 2025. One analysis at the end of 2025 E em dos análises feitos no final de 2025, said that about half of the main objectives in the mandate had already been enacted. disse que metade dos objetivos desse mandado pela liderança já haviam sido instituídas, In some form by the administration in the first year. de alguma forma ou outra, pela administração durante o primeiro ano. So even though the president tried to distance himself from the brand Project 2025 in public, Então, mesmo com o presidente querendo se distanciar do projeto no público, his government has been using its ideas as a guide. o seu governo tem usado essas ideias como guia. So we're going to take a look at what already has been implemented, Então, vamos agora olhar para o que já tem sido implementado. and we're going to see in 5 areas: E vamos olhar para 5 áreas: people, pessoas, government structure, estrutura governamental, culture and education, cultura e educação, immigration, imigração and sexual and reproductive rights. e direitos sexuais e reprodutivos. So looking at people, Então, quando olhamos para pessoas, we are talking about who is in power. nós falamos sobre quem está no poder. As we saw about personnel is policy, Quando
comentamos sobre que o pessoal é política, we saw that if you control the people, you control the decisions. nós vimos que controlando as pessoas, você controla as decisões. So right after the 2024 election, Então, logo após as eleições de 2024, Trump appointed Russell Vought, Trump ele apontou Russell Vought, the architect behind Project 2025, o arquiteta por trás de projeto 2025, to run the Office of Management and Budget again. para mais uma vez encabeçar o departamento de gerenciamento e Budget. finanças, o orçamento. So the OMB Então, esse departamento is like the central nervous system of the executive branch, é como o sistema nervoso central da executiva, because it controls budgets já que eles estão no controle de orçamentos and reviews almost all major regulations. e que eles revisam a maioria das regulamentações. But other contributors were also placed in powerful positions. Mas há outros contribuidores que foram colocados em posições de poder. In the immigration and border officials, Nos departamentos de imigração e fronteiras, they have someone that share Ken Cuccinelli's hardline enforcement. tem alguém que compartilha a ideia de linha dura, né, de Ken Cuccinelli. Communications and regulatory officials, Communications and regulatory. regulatory officials. Funcionários, né, de comunicação e regulamentações Also have people who wrote parts of the mandate. também tem funcionários que escreveram parte desse mandato. One panel described heritage Uma editora descreveu Heritage como the MAGA movement's waiting room. The MAGA movement's waiting room. Waiting Room. Sala de espera. Waiting Room. Heritage é como a sala de espera do movimento MAGA. A place where future appointees sit É lugar onde futuros funcionários esperam until they can be plugged into the government. até que podem ser implementados no governo. So, at least 8 people E essas no mínimo 8 pessoas that are either serving in or nominated to his current administration. Estão ou já trabalhando ou são nomeados para trabalhar no gabinete atual. Were authors or contributors of the project. Foram contribuidores do projeto 2025. So looking at the government structure, Então, olhando para a estrutura do governo, we saw that the project wants to dismantle the administrative state. nós vimos que o projeto visa a desmantelar o Estado administrativo. So they want to weaken the permanent civil service Então, querem enfraquecer os servidores públicos indefinidos and centralize power under the president and his appointees. e querem centralizar o poder sobre o presidente e os que ele aponta. In his first weeks back in office, E nas suas primeiras semanas de volta na presidência, Trump issued a wave of executive orders Trump ele publicou uma série de ordens executivas reshaping agencies. que estavam remodelando os ministérios. Many of which
Muitos deles mirrored mandate recommendations. estavam alinhados com as recomendações do mandado pela liderança. Many of which mirrored mandate recommendations. Muitos deles espelhando recomendações So do mirror, like where you see yourself. Some of the major steps include the following. Alguns dos passos principais eram os seguintes. They want to restart and expand a policy Queriam recomeçar e expandir a política that is often called Schedule F. que muitas vezes é chamada de Schedule F. cronograma F. A weird name, I know. So this policy Então, essa política allows many career civil service jobs permite que muitas posições de servidores públicos de carreira to be converted into political appointments. possam ser convertidas em posições que possam ser apontadas So by doing políticas. E ao fazer isso, they can be easily hired and fired. então, sendo assim, podem ser nomeados e demitidos facilmente. They also ordered agencies to identify senior staff Também deram instruções para que os ministérios identificassem funcionários de longa data who are not aligned with the agenda que não estivessem alinhados com a agenda and to prepare plans to remove or reassign them. e deram instruções para que fossem ou removidos ou realocados. By doing this, they give the White House more direct influence E ao fazerem isso, eles acabam dando mais influência direta à Casa Branca over legal and enforcement decisions sobre decisões legais e de implementação at the Department of Justice and other agencies. e ao Departamento de Justiça e outros ministérios. Echoing Project 2025's call Ecoando o chamado do projeto 2025 to bring independent parts of the executive branch de trazer partes independentes do ramo executivo under tighter presidential control. sob controle mais estreito sobre o presidente. They also reported Eles também reportaram that the administration also began que o governo começou a revamp of the federal workforce. uma modernização da força de funcionários federais. So a revamp is when you make changes to something. Então, mudanças. And these changes E essas mudanças were clearly inspired by Project 2025's plans. foram claramente, obviamente, inspirados por planos do projeto 2025. So this means the government is becoming less neutral Isso significa que o governo se torna menos neutro and more openly partisan e mais partidário in who it hires and fires. com respeito a quem contratam e a quem demitem. And when we look at culture, diversity and education, E quando olhamos para a cultura, diversidade e educação, in his inaugural address, no seu discurso inaugural, Trump declared Trump declarou that from this day forward, que deste dia em diante, the United States government recognizes two genders. os Estados Unidos reconhecem dois gêneros, Male and female. masculino e feminino.
a language very similar to Project 2025's, linguajar muito semelhante ao do projeto 2025, to its insistence on a binary understanding of sex. na sua insistência de uma compreensão binária do sexo. During his first year, Durante seu primeiro ano, several related changes have already happened. muitas mudanças já aconteceram. Federal Diversity, Equity and Inclusion programs Programas de diversidade, inclusão equity e equidade have been eliminated têm sido eliminados or heavily cut back, ou foram cortados severamente, especially in the military and executive agencies. especialmente no Exército, como também nas agências executivas. At the Department of Defense, E no Ministério de Defesa, an executive order shut down uma ordem executiva acabou encerrando DEI offices, os escritórios de DEI, which is Diversity, Equity and Inclusion, diversidade, equidade e inclusão. and also related training programs E related training programs, também programas de treinamento relacionados, which matches mandate recommendations. que também se alinha com recomendações do mandato para a liderança. Military academies Academias militares were told to remove race-based admissions practices foram instruídas a se livrarem de admissões baseadas em raça and to shift to a colorblind approach, e de aderir a o que seria uma abordagem cega à cor. So a colorblind approach is when you treat everyone the same without considering race, ethnicity or color. Então, uma abordagem que desconsidera a cor seria desconsiderando qualquer etnia ou raça ou cor de pele. While also ending, O que também terminou, they ended special recognition of months celebrating the history of minority groups. eles também instruíram que fosse abandonado a comemoração de certos meses comemorativos On education, na educação. Project 2025 argues that the federal department should be abolished. O projeto 2025 argumenta que esse departamento, esse ministério, deveria ser abolido And its functions returned to the states. e que as suas funções deveriam ser devolvidas aos estados. According to some reports, De acordo com alguns relatos, the administration has begun a staged dismantling of the department. Esse governo começou a desmantelar esse departamento. They announced plans to phase out the Department of Education over several years. Os planos anunciados de deixar desaparecer esse departamento de educação ao longo dos próximos anos. They also started cutting staff Começaram também a diminuir os funcionários, a and equipe, programs, e também programas, and sending more control back to state governments, devolvendo mais controle aos governos estaduais, especially in areas like curriculum, especialmente com que diz respeito a currículos and civil rights enforcement. e implementação de direitos civis. This means that issues like school desegregation, Isso significa que questões como desegregação,
protection against discrimination, proteção contra discriminação and support for students with special needs e apoio para estudantes com necessidades especiais will increasingly depend on where a student lives vai cada vez mais depender de onde um estudante mora ou vive, rather than on national standards. ao invés de depender de padrões nacionais. And when we look at immigration and border security, Agora, quando olhamos para a segurança de fronteiras e imigração, the project calls for dramatically tougher immigration and border policies. o projeto cobrava uma implementação mais dura de políticas de imigração. In the first year of Trump's second term, E no primeiro ano do segundo mandato de Trump, several steps have gone in this direction. muitos passos foram tomados nessa direção. The increased immigration rates inside the US, O aumento de buscas, né, pelo Departamento de Imigração nos Estados Unidos, with fewer protections for sensitive locations, with what protections? fewer protections for sensitive locations, Com pouca proteção contra locais sensíveis, which is something that we saw que é algo que já vimos, that Cuccinelli had proposed. é algo que Cuccinelli havia proposto. They also expanded use of procedures E também expandiram o uso de procedimentos that allow quick deportation, que permitiam deportações aceleradas, without full court hearing, sem audições completas perante uma corte, which also matches the mandate's que recommendations. também se alinha com as recomendações do mandado pela liderança. They also have a stronger pressure on states and cities Também há uma pressão aumentada sobre estados e cidades to cooperate with federal immigration enforcement. de cooperar com a implementação a implementação de federais, Including threats to cut off federal funds isso inclusive com ameaças de cortar verbas federais to so-called sanctuary jurisdictions, para as assim chamadas cidades jurisdição, não sei como chama, sanctuary. santuário. These steps are still being fought in the courts, E esses passos ainda estão sendo being fought in the courts. ainda estão sendo desafiados nas cortes, But they showed that Project 2025's immigration vision mas demonstrou que o projeto 2025 na divisão de their imigração, vision on immigration a visão deles sobre imigração is already shaping real policy. já está moldando política real. And looking at gender, family, and reproductive rights, E quando olhamos para gênero, família e direitos reprodutivos, the project focuses very strongly on what it calls restoring the family o projeto foca fortemente no que eles chamam de restaurar a família and protecting children, e proteção às crianças, with a special focus on abortion and LGBTQ rights. com foco forte no aborto e nos direitos LGBTQ. So in his first year, Então, no seu primeiro ano, this is what has happened. isto é o que aconteceu. New federal rules limiting funding to clinics, Near federal? new federal rules Novas regras federais que cortam as verbas de clínicas and hospitals e hospitais
that provide or refer for abortion que providenciam o aborto, or refer, encaminham echoing Severino's proposals. de acordo com as propostas de Severino. Moves to restrict the mailing, Passos para restringir o significado the mailing, de mailing, the sending of mail. manual, many, mailing, mail-in, ok. Restringindo o envio por correios. Obrigado, gente. And telehealth prescription of abortion pills, E a prescrição por telemedicina de pílulas de aborto, although some of these have been temporarily blocked in court. mesmo que algumas dessas medidas tenham sido bloqueadas por cortes. Guidance and proposed rules Guias e regras propostas narrowing the definition of sex discrimination acabam estreitando as definições de discriminação por sexo in health and education na saúde e na educação, to exclude gender identity, para excluir entidade de gênero, challenging protections for transgender people. Desafiando as proteções para pessoas transgênero. The ACLU A ACLU and other groups e outros grupos describe these combined steps descrevem esses passos combinados as part of a larger attempt como parte de uma tentativa mais ampla to create a dystopian system de criar um sistema distópico in which government power no qual o poder governamental is used to enforce é usado para enforçar a single conservative Christian view uma visão única conservadora cristã of family and sexuality. da sexualidade feminina. We also have some things Também temos coisas como that are underway but not yet completed. que estão a caminho, mas ainda não estão completas. So we can see things happening in courts and the Department of Justice. Vemos coisas acontecendo nos fóruns de justiça Courts and Department of Justice. e no Departamento de Justiça. So the project wants the Department of Justice and the FBI E esse projeto quer que o Departamento de Justiça e o FBI to be more directly controlled by the president. Sejam mais diretamente controlados pelo presidente. So following this agenda, Então, seguindo essa agenda, so far we can see the following. podemos ver o seguinte até então. Attempts to rewrite internal DOJ rules Tentativas de reescrever regras internas do Departamento de Justiça so that the White House can communicate para que a Casa Branca possa comunicar more freely mais livremente and directly e diretamente about ongoing legal matters. sobre questões legais em andamento. There is also a pressure on the FBI Também há uma pressão sobre o FBI and other law enforcement agencies e outras agências de aplicação da lei to focus more on issues the administration prioritizes. para focar mais em questões que o governo prioriza And less on areas like white supremacist extremism. e menos em áreas como extremismo de supremacistas brancos. Legal experts and civil rights groups Experts legais e grupos de direitos civis warn that if these changes continue, advertem que se
essas mudanças continuarem, the justice system will become less independent o sistema de justiça se tornará menos independente and more of a tool to reward allies e mais como uma ferramenta para recompensar aliados and punish opponents. e punir oponentes. And when we look at environment and economy, E quando olhamos para meio ambiente e economia, they have already started undoing many of Biden's climate-related regulations. já começaram a desfazer muitas das regulamentações feitas por Biden. They also proposed budget cuts Também proporam cortes no orçamento and for environmental enforcement para aplicação para o meio ambiente and climate science programs. em programas de ciência e relacionados ao clima. And looking at the democracy, E agora, considerando a democracia, we saw that Project 2025 nós vimos que o projeto 2025 contains ideas that affect democratic structures. Sorry, the first part? Affect democratic structures. Afetam estruturas democráticas. For example, changing voting rules, Por exemplo, mudanças nas regras de voto, weakening independent election bodies, enfraquecendo os órgãos eleitorais and empowering the president to use emergency powers more aggressively. e empoderando o presidente para usar mais livremente poderes de emergência. So, in these areas, we can say Então, naquelas áreas, podemos dizer the seeds have been planted, que as sementes foram plantadas, but the full harvest has not yet arrived. mas a colheita cheia ainda não está madura, não chegou. And my time is almost up. Let me just check here because I want to be able to finish. So, looking at the blueprint, Então, olhando para essa planta, né, esse plano, at Trump's first year actions e as ações do primeiro ano de Trump, and at what civil rights and policy groups are tracking, e aquilo que grupos de direitos civis estão acompanhando, we can expect at least 4 likely directions. podemos esperar pelo menos 4 likely directions. 4 direções prováveis. A deeper politicization of the Uma, civil service, uma politização mais profunda dentro dos servidores públicos, more aggressive pushes on family, gender, and sexuality, uma implicação mais agressiva da política de gênero e família and sexuality, e sexualidade, and expanded use of executive power in crisis. e uso expansivo do poder executivo durante crises, And a growing resistance in legal battles. e uma resistência crescente nas disputas judiciais. So we can expect not only a push to Então- implement more of Project 2025, Então, podemos esperar não somente empurrão, uma insistência para implementar o projeto 2025, but also a strong counter-movement mas também um movimento de oposição forte trying to defend existing rights que tentará defender os direitos existentes and democratic norms. e normas democráticas. In his book, No seu livro, The Project, How Project 2025 is Reshaping America,
Como o projeto 2025 está remodelando os Estados Unidos da América. David Graham says the following, David Graham diz o seguinte: quote number 9. With a little imagination, we can glimpse what it would look like to live in the America where, as Kevin Roberts has it, we are free to do as we ought, or rather, as Roberts and his co-authors believe we ought. Com um pouco de imaginação, podemos vislumbrar como seria viver nos Estados Unidos, onde, como diz Kevin Roberts, somos livres para fazer o que devemos. Ou melhor, o que Roberts e seus coautores acreditam que devemos fazer. It is an avowedly Christian nation, but following a very specific, narrow and modern strain of Christianity. É uma nação declaradamente cristã, mas que segue uma vertente muito específica, restrita e moderna do cristianismo. In many ways, it resembles the 1950s. Em muitos aspectos, ela se assemelha à década de 1950. While fathers work, Enquanto os pais trabalham, mothers stay at home with larger families. as mães ficam em casa com famílias numerosas. That's lucky, since there is no educational TV for children to watch. Isso é uma sorte, já que não há programas educativos na TV para as crianças assistirem. At school, they learn old-fashioned values and lessons. Na escola, elas aprendem valores e lições antiquados. Abortion is illegal. O aborto é ilegal. Vaccines are voluntary. As vacinas são voluntárias. And the state is minimally involved in healthcare. E o Estado tem um envolvimento mínimo na área de saúde. The government is slow to police racial discrimination in all but its most blatant expressions. O governo é lento para coibir a discriminação racial, exceto em suas expressões mais flagrantes. Trans and gay people exist. Pessoas trans e gays existem, They always have, sempre existiram, but are encouraged to remain closeted. mas são incentivadas de permanecerem no armário. It is a vision that suggests Reagan was right. É uma visão que sugere que Reagan estava certo. Freedom really is a fragile thing. A liberdade é realmente algo frágil. And last but not least, E, para terminar, Graham also says the following about Project 2025, Graham diz também o seguinte sobre o projeto 2025. and that's quote number 10. These proposals are radical and sweeping, and they deserve close attention. Essas propostas são radicais e abrangentes e merecem muita atenção, But without the ability to make them happen, mas sem a capacidade de colocá-las em prática, they are only worth the pixels they are published in. elas valem apenas os pixels em que são publicadas. So, as we have seen, E como temos visto, not only in my presentations, but through this whole camp meeting, não somente na minha apresentação, mas ao longo dessa reunião campal toda, an ideology uma ideologia without a power to implement it, sem poder para implementá-la, or someone who believes in it, ou alguém que acredita nela, it's nothing. é nada. But that's definitely not what we are seeing here. Mas isso definitivamente não é o que nós estamos observando aqui. What we're seeing here is a very well designed, O que nós vemos aqui é a very well designed ideology uma ideologia muito bem elaborada being carefully and powerfully enacted. e sendo implementada de forma decidida e cuidadosa. Let's pray. Oremos. Oh, sorry. Question? Pergunta. Usted dijo que él no leyó el proyecto 25.
So Trump said that he hadn't read the Project 2025. Trump disse que ele não havia lido o projeto 2025. Y yo creo que es real, él no lee ni un libro de las páginas. I think it's true. He wouldn't read a 1,000 pages book. E creio que seja verdade, porque Trump não jamais leria um livro de 1000 páginas. Al mismo tiempo, la entidad es una ideología, es Trump y no Heritage Foundation. At the same time, the entity with ideology is Trump himself and not the Heritage E ao Foundation. mesmo tempo, a entidade que tem uma ideologia é Trump e não a Fundação Heritage. Y él mismo dijo que toma decisiones en base a su propia moral. And he has even said that he takes decisions based on his own moral compass. E ele disse que ele toma suas decisões baseadas na sua própria bússola moral. Y mi pregunta es, ¿vos ves un contraste entre la propuesta y la ideología de Trump? And my question is, do you see any contrast in between the proposal, the project, and Trump's own ideology? E a minha pergunta é: você vê algum contraste entre a proposta do projeto e a ideologia de Trump? That's it, the question? So, I didn't really do a comparison between those two things, Eu não fiz bem uma comparação entre essas duas coisas, but from what we know from Trump, mas baseado naquilo que sabemos sobre Trump, from everything he says, tudo que ele diz and from what we saw in his first term, e tudo que vimos durante o seu primeiro mandato, we can see that his ideas nós vemos que as suas ideias are well aligned with the project. são muito bem alinhadas com o projeto. I don't know if he read it. Não sei se ele leu. I share your view that probably he didn't. Eu compartilho a sua visão que provavelmente não leu, But I can see that he's seeing in Project 2025 mas creio que ele pode ser visto no projeto 2025, that he is seeing in Project 2025 que ele está vendo no projeto 2025 a way to implement his ideas. uma maneira de implementar as suas ideias. I'm not saying that he agrees with everything. Não digo que ele concorde com tudo. I'm sure there are things that he doesn't. Tenho certeza que não é o caso. Probably there are some things that he doesn't care about Provavelmente há coisas com quais ele não se importa and that he will allow to be implemented e que ele vai permitir para que sejam implementadas just to please the people that are with him. apenas para agradar as pessoas que estão junto com ele. But I see that his main purpose Mas vejo que o propósito principal dele would be to use the project será utilizar o projeto to implement his ideas. para implementar as suas ideias. One of them Uma delas being the centralized power. sendo o poder centralizado, From what we have seen so far, baseado no que temos visto até agora. that's his ultimate goal. Isto é sua própria. Ultimate goal. Isso é seu objetivo ultimativo. And Project 2025 can help him with that. E o projeto 2025 pode ajudá-lo com isso. Solamente que me parece muy irónico I find it very ironical que Me parece muito irônico todo esto, el proyecto 2025 sea una especie de manual that this whole thing, the project, it's some sort of manual que esse projeto todo, 2025, é como um tipo de manual que se creó en un país libre y democrático, that was created in a free and democratic country, que foi criado num país livre e democrático, pero tomando
but taking each and every one of the ideas from someone that I know who is Hugo Chavez. Mas copiando basicamente cada uma das ideias para dar um exemplo de quem eu conheço, seria Hugo Chávez. Tomó todas las políticas de un gobierno de extrema izquierda comunista y las está aplicando en Estados Unidos. He basically took all the policies of a far left communist government and applied it to a what? A Estados Unidos. To the United States. E ele pegou basicamente todas as ideias políticas de um Estado da extrema esquerda comunista e as aplicou aos Estados Unidos. Solamente eso que me parece muy irónico. I just wanted to say that I find it ironical. Isso eu queria só dizer que isso me parece muito irônico. ¿Y qué piensas de eso? And what are your thoughts about it? E você pensa o que sobre isso? I have no thoughts about it Sem mais comentários sobre isso. because I don't know the details about Hugo Chavez government. Não sei os detalhes sobre o governo de Hugo Chávez, But maybe something interesting to look at. mas talvez seja interessante de olhar para isso. Any other questions? No? So let's pray. Então, vamos orar. Dear God, Querido Deus, we thank you for this hour. queremos te agradecer por essa hora. We also want to thank you for this camp meeting. Também queremos te agradecer por essa reunião campal. As we come to a close, E ao chegarmos ao fim, we ask you that the messages that we saw during this camp pedimos que as mensagens que vimos sendo compartilhadas durante essa reunião campal may lead us to study more, possa nos levar a cada vez mais to study more, de estudarmos mais and to understand better the times we're living in. e entender melhor os tempos nos quais nós vivemos. That help us seeing Que possa nos ajudar a ver that it's not just talk. que não apenas conversa, This is real, que isto é realidade and this is happening, e isso realmente está acontecendo and that we need to be prepared. e que nós precisamos estar preparados. Be with us. Esteja conosco. We ask this in Jesus' name. Isto Amen. pedimos em nome de Jesus. Amém.